Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá! Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir este programa na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e nas redes sociais do programa Lígia Marques e da TV Santa Maria, e também no site santamaria.tv.br, no canal do YouTube também e no Instagram. Este programa é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos um convidado especialíssimo. Nós vamos conversar com ele de Londres. É um arquiteto e urbanista, Bruno Perenha, que tem um canal no YouTube também que se chama Comunidade Vitruviana e faz um trabalho muito bacana. Bem-vindo ao programa, Bruno. Olá a todos, para mim é um prazer estar aqui no programa da Lígia, a arte de fazer o belo, para falar sobre um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu sou apaixonado, que é a história da arquitetura. E hoje em especial a gente vai dar uma ênfase para a mulher, para o papel da mulher em toda a história da arquitetura, em toda a história da construção. Então tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem gostoso e a gente vai aprender muito aqui. Bruno, obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui neste programa belíssimo. E eu teria assuntos incríveis para falar contigo, tu tem um conhecimento muito legal sobre a história da arquitetura, mas hoje eu escolhi um tema especial. Gostaria de falar sobre a mulher arquiteta na história da arquitetura e do urbanismo. Então eu gostaria de começar por ordem cronológica. Qual a mulher que nós temos então em destaque na história que você poderia trazer para nós? Então, Lígia, quando a gente fala da mulher na história da arquitetura, a gente precisa lembrar que naquelas sociedades antigas você tinha um sistema patriarcal muito forte. Então é óbvio que a mulher ela cumpria um papel muito importante lá no Neolítico, na Mesopotâmia, em outras civilizações antigas. Só que muitas vezes, apesar da mulher cumprir esse papel assim fundamental na construção civil, ela não ganhava o mérito, ela não era mencionada. Então, é óbvio que quando a gente pega um livro de história da arquitetura, a gente não vai encontrar grandes nomes femininos. Só que é óbvio que existiram grandes mulheres, existiram pessoas que realmente comissionaram grandes projetos. E eu queria falar aqui de uma mulher que merece um destaque muito especial, que é Hatshepsut. Hatshepsut é considerada uma das únicas faraós femininas em toda a história do Egito. Então, para você atingir vamos colocar assim, essa posição no Egito antigo, você precisava de muito prestígio. Então, assim, já é uma grande conquista chegar nesse pódio, né? Chegar como faraó, chegar como rainha do Egito. E Hatshepsut conseguiu fazer isso. Para quem não sabe, alguns historiadores e arqueólogos costumam colocar Hatshepsut, que pertenceu à 18ª dinastia, como a mãe adotiva de Moisés. Eu acho que muitos de vocês conhecem a história de Moisés. Moisés foi colocado em um cestinho de junco no rio Nilo, né? E aí possivelmente Hatshepsut vai lá, pega aquele bebezinho, adota e cria ele naquela atmosfera egípcia. Então ele cresce com aqueles costumes e tudo mais. Então só uma coisa que é a título de curiosidade pra gente. Mas o importante de ser mencionado é que depois de Ramsés II, que foi assim, uma pessoa que comissionou diversas obras no Antigo Egito,
a gente precisa de certa forma mencionar Hatshepsut porque ela construiu muitas e muitas obras naquele antigo Egito, naquele tempo lá que realmente a sociedade era patriarcal. Então, quando a gente pensa em Hatshepsut, a gente pensa em uma mulher que comissionou diversos projetos. Ela tinha um arquiteto que trabalhava para ela chamado Senemut. E Senemut vai ser, junto com ela, o responsável pela construção do templo mortuário de Hatshepsut, que é o lugar que ela foi ali basicamente sepultada. E esse templo é muito importante, né, Lígia? Porque, assim, sempre quando a gente vai estudar a história da arquitetura, em diversos livros, esse templo sempre aparece como destaque. É óbvio que quando a gente pensa em arquitetura egípcia, a gente está falando das pirâmides, do complexo de Gizé, a gente lembra muito da figura de Imhotep, que foi o primeiro arquiteto da história. Só que o templo de Hatshepsut, né, já falando do Novo Império, o Egito se divide aí em diversos períodos, falando aqui da 18ª dinastia, é muito importante porque, de certa forma, ele foi um exemplo para os gregos. Tá? Você tem as suas colunas ali, o seu tamanho em uma escala humana. Aquelas colunas vão ser basicamente um exemplo para os gregos que vão ser assim, o grande destaque na arquitetura depois dos egípcios. O Ernest Gombrich, um historiador de arte muito conhecido, vai dizer que os gregos fizeram escola com os egípcios. E essa escola, né, esse aprendizado que os gregos tiveram aí com os egípcios, inclui sem dúvida alguma o templo mortuário de Hatshepsut, que é apenas uma de suas obras. Tá? Nesse templo a gente pode destacar diversas coisas. Em primeiro lugar, é um templo aí que tem 3 pavimentos e é um templo que a gente costuma chamar de hipogeu. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar sobre isso, não sabem o que é um hipogeu. Mas o hipogeu é basicamente um templo ou uma construção sobre a rocha. Então, no Antigo Egito você tinha diversos tipos de construção. Os mais famosos, como eu disse para vocês, foram as pirâmides. Só que o hipogeu realmente ganhava destaque, e quando a gente fala do templo de Hatshepsut, do templo mortuário aqui de Hatshepsut, a gente está falando de um hipogeu, tá bom? É um templo que foi dedicado a Amon. Amon era um deus muito importante, né? O panteão egípcio tinha aí diversos deuses, como Anubis, Horus e muitos outros. E esse templo foi dedicado especialmente ali para Amon. É um templo que fica muito perto do Vale dos Reis, porque o que aconteceu? Depois de um tempo na história da arquitetura egípcia, as pessoas começaram a mover os mortos, os faraós, para o Vale dos Reis, já que é um vale que ficava um pouco escondido e evitava assim que as tumbas fossem saqueadas. Tá? E o templo de Hatshepsut, que ela comissionou justamente para ser ali uma espécie de sepultamento para ela, vai ficar ali perto do Vale dos Reis. Então, eu diria que Hatshepsut, Lígia, seria assim uma das mulheres mais importantes da antiguidade egípcia, que não tinha assim grandes habilidades como arquiteta, mas como ela era rainha do Egito, ela comissionou muitas e muitas obras naquele tempo. Em especial, como eu destaquei aqui para vocês, o seu próprio sepulcro, né? No caso, o templo mortuário de Hatshepsut. E depois dessa arquiteta egípcia, Hatshepsut, quem você citaria como arquiteta de destaque na história da arquitetura? Porque, por exemplo, passando pelos gregos, pelos medievais, pelos renascentistas que construíram obras belíssimas, até a Revolução Industrial, teria alguém que você poderia destacar? Olha, depois de Hatshepsut, né, a história da arquitetura continua de uma maneira assim grandiosa. Depois dos gregos a gente pode destacar, óbvio, antes você tem os egípcios, como a gente estava falando de Hatshepsut, depois você tem os gregos, os romanos, você tem a Idade Média com as catedrais góticas, você vai ter o Barroco, o Rococó, e é justamente nesse período aí do Barroco e do Rococó, século XVII, que em 1632 nasce Lady Elizabeth Wilbraham. Elizabeth Wilbraham é uma outra arquiteta que vale muito a pena a gente destacar depois de Hatshepsut, como a gente já falou aqui, porque ela é considerada a primeira arquiteta do Reino Unido, tá? A primeira arquiteta da Inglaterra, a gente pode dizer assim.
Ela é responsável por mais de 400 obras durante o período que ela viveu, no caso em especial o século XVII. E, cara, muita gente, né, durante toda uma vida de arquitetura, uma vida profissional, não consegue atingir 400 obras. 400 obras realmente é muita e muita coisa, não é verdade? Então, eu acho que vale muito a pena destacar a obra dela, tá? De Elizabeth Wilbraham. Vocês podem pesquisar aí na casa de vocês, depois do programa, fazer alguns estudos um pouco mais profundos, já que o nosso tempo aqui é muito curto, a gente não consegue entrar em todos os detalhes. Mas é uma mulher, tá? Uma inglesa que realmente merece destaque, por ser considerada a primeira arquiteta do Reino Unido. E por ter aí cerca de, acima de 400 obras durante toda a sua vida, em um período, repito, onde a sociedade ainda era patriarcal. Tá? Onde a profissão de arquitetura, a engenharia, na maioria das vezes, estava mais associada aos homens. Então conseguir se destacar nesse meio é realmente um feito magnífico, eu diria, tá bom? E uma outra coisa que a gente pode destacar, sem sombra de dúvida alguma, é uma igreja chamada St. Andrews, feita justamente por ela e projetada e pensada por ela. St. Andrews, vocês podem ver algumas imagens aí na tela, é uma igreja no estilo românico, uma igreja assim bem fortificada. A gente sabe que durante o românico, né, quando o românico se desenvolveu na Alta Idade Média, você tinha uma Europa rodeada pelas tribos bárbaras, então as edificações elas eram muito fortificadas. O que basicamente Elizabeth Wilbraham faz nessa igreja de St. Andrews é basicamente criar uma igreja em um estilo neo-românico. A gente pode ver algumas características ali muito importantes dessa igreja, como no caso o arco semicircular, que é uma herança do românico. A gente pode ver, enfim, a pedra sendo usada em abundância também nessa edificação e muitas outras coisas. Poucas aberturas, justamente porque a parede tem uma função estrutural muito importante. Essas igrejas românicas elas eram um pouco escuras na sua parte interna. Então eu diria para vocês que depois de Hatshepsut a gente pode destacar o trabalho de Elizabeth Wilbraham aqui na Inglaterra como uma grande arquiteta do século XVII. No século XX nós temos duas arquitetas contemporâneas nascidas próximas. Em 1914 a Lina Bobardi, que já fizemos um programa aqui sobre ela, e em 1916, Jane Jacob, que trouxeram grandíssimas contribuições para essa área da arquitetura e do urbanismo. Vamos começar pela Lina Bobardi, que recebeu um prêmio agora há pouco, acaba de receber o prêmio em março de 2021, o prêmio Leão de Ouro em Veneza pelo conjunto de sua obra. O que tu poderia destacar então de Lina Bobardi para nós? Então, Lígia, falar sobre Lina Bobardi realmente é muito interessante. É muito interessante porque é uma arquiteta assim, que tem uma obra riquíssima. Riquíssima. Eu acho muito interessante você mencionar o nome dela porque, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que ela não é brasileira, tá? Muita gente pensa que Lina Bobardi é brasileira, mas ela não é. Ela nasceu na Itália e se mudou para o Brasil. Por que Lina se mudou para o Brasil? Porque ela estava vivendo aquele período ali, né, de Segunda Guerra Mundial, muitas incertezas na Europa. O escritório dela acabou que foi bombardeado em uma determinada ocasião. Então ela acaba mudando para o Brasil para buscar um pouco mais de paz, não é verdade? Eu acho muito interessante mencionar que a obra inicial de Lina Bobardi era uma obra muito teórica. Tá? Você tem aí diversos trabalhos teóricos, como por exemplo a revista Habitat, que ela desenvolveu com o grande Bruno Zev, né, um grande crítico e historiador de arquitetura durante aquele tempo lá, contemporâneo de Lina Bobardi. Então é uma arquiteta que começa a sua obra de maneira teórica. E, na verdade, ela não é única nesse quesito, né? Grandes arquitetos e arquitetas no decorrer da história começaram a sua obra de maneira teórica e só depois colocaram o seu pezinho no canteiro de obra, na verdade. Por quê? Porque uma vez que você tem o conhecimento teórico, fica muito mais fácil você realmente projetar, você conceber uma edificação. Foi assim com Le Corbusier e muitos outros arquitetos. E não foi diferente com Lina Bobardi. A gente pode falar de diversas obras de Lina Bobardi, principalmente ali na região de São Paulo, como por exemplo o Sesc Pompeia. Muitos de vocês conhecem o Sesc Pompeia, um lugar ali onde você tem diversas atividades culturais, que muitos paulistas
realmente frequentam nos fins de semana. Então é uma obra muito importante de Lina Bo Bardi, uma obra brutalista que caracteriza sua arquitetura. Uma outra obra muito importante que vocês podem ver aí na tela é a chamada Casa de Vidro. E para ser bem sincero com você, Lígia, a obra preferida que eu tenho da Lina Bo Bardi realmente é a Casa de Vidro. Porque é uma obra sensacional, uma obra que cria uma integração com a natureza fantástica. A gente sabe que o modernismo começa a se desenvolver principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, com Louis Sullivan, com a Bauhaus, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Na década de 1920, no final da década de 1920, Le Corbusier vai publicar os chamados 5 pontos da arquitetura moderna. São eles: pilotis, planta livre, janela em fita, fachada livre, terraço, jardim. E vários desses pontos aqui, a gente pode citar pelo menos 4 desses pontos aqui, menos o terraço e jardim, a gente encontra na Casa de Vidro da Lina Bo Bardi. Você vê que a janela em fita, por exemplo, se adaptou muito bem no Brasil, porque a gente está falando de um país de clima tropical, onde o sol reina na maior parte do ano, não é verdade? Então, na Casa de Vidro, Lina Bo Bardi pensa muito bem nisso e cria grandes aberturas, grandes cortinas de vidro, né? A gente costuma usar esse termo quando a gente tem basicamente uma abertura de fora a fora de vidro. Então ela cria ali nessa casa, que não é à toa que se chama Casa de Vidro, essas aberturas. Então você tem uma integração com a natureza fantástica. Eu amaria passar um final de semana ali na Casa de Vidro, porque realmente é um projeto assim marcante quando a gente fala dessa arquitetura paulistana. Então, Lina Bo Bardi vai ter diversos outros projetos no decorrer de sua vida, vai desenvolver alguns projetos ali voltados para o público de classe baixa, que é um fato muito marcante de sua carreira. É uma grande arquiteta, a gente pode citar um MASP aqui também, que hoje em dia é um lugar não apenas voltado para a arte, né, um museu propriamente falando, mas também um lugar de manifestações políticas, seja de direita, seja de esquerda, né? As pessoas sempre vão no MASP para fazer as suas manifestações políticas. O MASP tem um vão assim gigantesco, né, que só foi possível graças à invenção do concreto armado, que os modernistas usaram em abundância. Então a gente poderia ficar falando aqui o programa inteiro sobre Lina Bo Bardi, quem sabe numa outra ocasião, mas realmente o legado dela para a história da arquitetura é gigantesco como mulher. E Jane Jacob foi na área do urbanismo, ela trouxe belíssimas contribuições com o livro Morte e Vida de Grandes Cidades. Foi uma ativista. Conta para nós qual foi a representação dela na história. Olha, a gente pode citar muitas contribuições de Jane Jacobs, principalmente no século XX. Jane Jacobs, aliás, é considerada a maior urbanista do século XX, tá, Lígia? Então a gente está falando de uma mulher aqui que foi assim, grande destaque no século XX. E vale a pena a gente mencionar que ela nem tinha formação em arquitetura e urbanismo. Tá? Ela basicamente era jornalista, ela começou a escrever para algumas revistas de arquitetura. E aí, quando ela escrevia esses artigos, ela fazia muitas críticas à arquitetura moderna, ao urbanismo moderno. A gente sabe que para você construir um prédio modernista é relativamente barato e rápido, já que você tem elementos pré-moldados, né, e diversas outras coisas que acabam barateando a obra. Então naquela época ali, nas regiões de Nova York, ali nos Estados Unidos, você tem um empresário, um engenheiro muito conhecido chamado Robert Moses, que começou a aparecer na área ali e causar algumas confusões na vida de Jane Jacobs. Robert Moses basicamente ele queria demolir vários locais importantes, ele queria demolir vários bairros ali de Manhattan, a região que Jane Jacobs morava. E aí ela começa a organizar algumas manifestações. Tá? Ela tem esse papel de ativista muito importante. Eu acho muito legal a gente salientar isso. Ela era uma mulher de coragem, né? Uma urbanista que realmente não ficava aí só falando, mas ia para a prática, ela ia protestar. Então ela começa a fazer diversos protestos ali contra Robert Moses, falando o seguinte: olha, você não vai demolir o nosso bairro aqui que tem anos e anos de história. O nosso bairro que é muito importante para cada um de nós, para cada indivíduo. E ela começa uma luta muito feroz, principalmente a partir de 1955, com Robert Moses. Ele quer construir diversos prédios, ele quer fazer diversas reformulações,
Só que Jane Jacobs acaba impedindo vários e vários desses projetos. Não é que ela era contra basicamente o restauro, não é que ela era contra o desenvolvimento de Manhattan, não é isso. O que é importante mencionar aqui é que ela era contra a destruição de bairros históricos, ela era contra a destruição dessa memória coletiva das pessoas. Tá? Então ela começa a travar essa luta muito feroz, como eu disse para vocês, com Robert Moses, e se torna ainda mais forte, isso começa a se propagar de uma maneira ainda mais intensa quando ela publica em 1961 o seu livro chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades. Nesse livro, Jane Jacobs vai realmente fazer o seu legado no urbanismo no século XX. Porque ali ela traz vários conceitos importantes sobre urbanismo, realmente indo totalmente contra aquela ideia de urbanismo moderno. Le Corbusier, ele pensava o urbanismo muito setorizado, onde todas as coisas eram separadas, uma cidade mais voltada para as máquinas, né, para as indústrias, já que a gente está vivendo aquele início do século XX de industrialização. Le Corbusier pensava que a arquitetura e o urbanismo deveriam seguir a mesma linha. Só que para Jane Jacobs, cidades são feitas para pessoas, né? Essa é a grande verdade. E é por isso que ela vai trazer vários conceitos importantes ali no seu livro, como por exemplo a defesa de espaços mistos. Então você não pode setorizar, criar o comércio num lugar, bairros residenciais em outros lugares, você precisa criar bairros de usos mistos, porque isso promove a diversidade e faz com que as edificações elas durem mais tempo, elas permaneçam mais tempo de maneira geral na cidade. Tá? Ela também vai falar sobre o conceito de olhos nas ruas. Uma vez que você tem a boa manutenção das calçadas, a boa manutenção do bairro de maneira geral, você tem mais pessoas nas ruas. E se você tem mais pessoas nas ruas, o bairro automaticamente se torna mais seguro. Então, quando ela publica esse livro, tá, em 1961, vale muito a pena você ir de casa comprar, fazer essa leitura. Tá? Você que é arquiteto, arquiteta, estudante de arquitetura ou simplesmente um amante dessa disciplina, vale muito a pena você ler, ver esses conceitos, porque tudo isso ainda é muito válido para o século XXI. Então eu diria, Lígia, que o grande legado de Jane Jacobs é ser essa mulher ativista, é ser corajosa, né? É ir contra essa ideia de destruição da memória coletiva que um bairro pode proporcionar para as pessoas. E eu acho que esse legado ainda continua fazendo a diferença na vida de várias arquitetas e estudantes de arquitetura até o século XXI. Ok, obrigado, Bruno. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que esse colar que eu estou usando é uma peça pintada por mim, é uma peça em madrepérola, e eu coloquei este lencinho para destacar na túnica que eu estou usando e para fazer um charme também, dar um valor à peça. O lencinho é pintado por mim também. E eu gostaria então de mostrar para vocês a minha loja virtual, ligiamarques.com.br. Nós vamos fazer um tour por ela agora e voltamos depois dos comerciais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. De 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país, através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes
jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Continuamos conversando com o arquiteto Bruno Perenha, que está em Londres, fazendo um trabalho belíssimo, estudando também, né? Já percorreu vários lugares do mundo, olhando em loco as arquiteturas e tem muito conhecimento para nos passar. Bruno, há mulheres que vêm se destacando no Prêmio Pritzker, que é um dos maiores prêmios internacionais de arquitetura. Vamos começar pela arquiteta Zaha Hadid, que ganhou sozinha o Pritzker, além de outros prêmios. O que tu poderia então falar para nós sobre as obras principais dela que a levaram a esse destaque profissional? Olha, falar sobre Zaha Hadid realmente é um desafio. Como eu disse, assim como Linda Bobardi, eu acho que a gente precisaria de um outro programa. Mas Zaha Hadid é uma arquiteta iraquiana com naturalização britânica e estudou no Architectural Association, que é uma das faculdades mais importantes de arquitetura aqui da Europa. E como você bem disse, o grande destaque de Zaha Hadid é realmente ter ganhado o Pritzker, né? Foi a primeira mulher a ganhar o Pritzker da história. O Pritzker, para quem não sabe, é como se fosse o Nobel da arquitetura. E ganhou isso fazendo assim projetos fenomenais, né? Ela não ganhou porque ela era mulher, né? Isso não existe. Ela ganhou justamente por sua competência. A gente pode destacar vários projetos importantes de Zaha Hadid, como por exemplo o Galaxy Soho na China. É um projeto ali onde a gente vê o uso de iluminação de uma maneira muito forte. A gente pode destacar o Museu Maxi de Roma, que tem assim formas completamente desconstruídas, né? Formas assim bem diferentes das usuais que a gente está acostumado a ver em diversos estilos no decorrer da história da arquitetura. Aliás, Zaha Hadid é considerada por muitos historiadores de arquitetura como pertencente do estilo desconstrutivista. Ou seja, você tem formas espalhadas, tá? Você tem um jogo de formas muito interessante que a gente não costuma ver, por exemplo, na arquitetura clássica, quando a gente tem simetria, geometria, aquelas cores puras e tudo mais. Não, quando a gente fala de Zaha Hadid e o desconstrutivismo, a gente está falando de assimetria, literalmente a desconstrução da obra na busca por formas aí complexas. Essas formas complexas de Zaha Hadid só foram possíveis, é importante a gente mencionar isso aqui, graças ao desenvolvimento dos softwares de arquitetura e de construção civil, principalmente a partir de 1970, 1980. Então a obra de Zaha Hadid realmente é gigantesca, ela se destaca como sendo a primeira mulher a ganhar o Pritzker, tem uma obra assim, muito significativa quando a gente fala de desconstrutivismo e influenciou muitas arquitetas, muitos arquitetos de seu tempo e continua influenciando vários arquitetos até os dias de hoje. Durante o tempo que eu estava na faculdade, eu até tentava buscar inspiração em alguns projetos da Zaha Hadid, mas realmente as formas são muito complexas e tudo mais. Então eu preferia ficar ali com Le Corbusier, onde você tem aquelas formas mais simples, geométricas do modernismo, porque realmente era mais fácil. Mas Zaha Hadid realmente deixou um legado fantástico na história da arquitetura que continua brilhando na mente de muitas arquitetas até os dias de hoje. Ela tem obras fantásticas mesmo. Em destaque para o século XXI agora, o Prêmio Pritzker ele vai para Kazuyo Sejima em 2010
com outros arquitetos do escritório, né? Ela não ganhou sozinha, e Carme Pingen, em 2017, uma arquiteta da Espanha, que também ganha com os seus companheiros de escritório, junto com seus parceiros de escritório. E em 2020, nós temos o prêmio Pritzker vai para uma dupla de mulheres arquitetas irlandesas, Yvonne Farrell e Shelley McNamara. No seu ponto de vista, o que leva estas arquitetas a receberem este reconhecimento em suas carreiras, esse prêmio tão importante? É uma soma de acontecimentos? Como é que seria? Então, Lígia, eu concordo plenamente com você quando você disse que esse século XXI é o século da mulher na arquitetura. Porque a gente acabou de falar de Zaha Hadid, que em 2004, justamente no século XXI, ganhou o Pritzker pela primeira vez, abrindo uma porta aí muito significativa para todas as mulheres, não é verdade? Só que tudo isso tem acontecido simplesmente por mérito dessas mulheres, pelo excelente trabalho que elas têm feito na arquitetura. Você citou o Pritzker de 2020 e eu poderia estar aqui o Pritzker de 2021, recente, que foi dado por um casal francês. E nesse casal ali você tem a Anne, uma francesa que tem feito projetos arquitetônicos fantásticos em diversas regiões do mundo. Então a mulher tem ganhado esse destaque ao redor do mundo. No Brasil também, né, a mulher arquiteta tem ganhado assim, um destaque fenomenal. A gente pode citar aqui o maior canal de arquitetura do Brasil hoje é de uma mulher, da Patrícia, Doma Arquitetura. Tem feito um trabalho também fenomenal nessa área de design de interiores e tudo mais. Vale a pena mencionar que o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, às vezes divulga os seus anuários. E ali nesses anuários tem diversas estatísticas mostrando como, vamos colocar assim, toda a comunidade de arquitetura está se desenvolvendo em território nacional. E você vê nesse anuário do CAU que na universidade as mulheres já são maioria. Então elas estão praticamente aí dominando os cursos de arquitetura. O que significa que em questão de anos o mercado de arquitetura no Brasil também vai ter mais mulheres. Então uma coisa é consequência da outra, essa é a minha opinião. Uma vez que você tem mais mulheres na faculdade, você tem mais mulheres no mercado de trabalho. Se você tem mais mulheres arquitetas no mercado de trabalho, é óbvio que você vai começar a ter um grande destaque das mulheres nessa profissão. Então pode esperar que se no passado a sociedade era patriarcal, a profissão era mais associada aos homens, no futuro a arquitetura vai ser mais associada às mulheres e elas vão começar a ganhar um grande destaque que no passado, infelizmente, elas não tiveram. A gente tem que trabalhar bastante, né, para ir aos poucos sendo reconhecido. Realmente o trabalho não começa da noite para o dia. Bruno, você vem desenvolvendo um trabalho muito bonito na área do conhecimento, na área da história da arquitetura, né? O Bruno, ele tem um canal na internet, no YouTube. Por meio do YouTube e Instagram, ele passa conhecimento para mais de 30 mil seguidores. Eu gostaria que você falasse sobre o seu trabalho, suas atividades em Londres, por que você foi para Londres, por que você está aí, e como está sendo essa experiência das aulas online. Olha, realmente eu tenho desenvolvido um trabalho muito interessante na internet, tenho um canal no YouTube com 25 mil inscritos, tenho lá o meu Instagram também com 5 mil seguidores. E em 2021 eu criei a comunidade vitruviana, que é o primeiro núcleo de formação em História da Arquitetura do Brasil. Se você deseja saber mais informações, se você gostaria de se tornar um vitruviano e aprender História da Arquitetura, você pode ir lá no meu Instagram, @BrunoPerenha, para obter mais informações. E a gente tem gravado muita coisa na internet, inclusive entrevistas, a gente tem feito vários vídeos no YouTube, produzido algumas séries. Esse é o planejamento que eu tenho feito aí para 2021, fazer muitas gravações, participar de muitas coisas e realmente divulgar a história da arquitetura de uma maneira fácil e didática. Belíssimo, às vezes eu acompanho o seu trabalho também nas lives e nas aulas, adoro assistir, e eu espero que tu aceite outros convites para participar e colaborar com o meu programa.
Nós precisamos nos despedir, gostaria que você fizesse a sua despedida para o nosso público, se quiser deixar uma mensagem. Então é isso, eu super agradeço a participação aqui no programa Arte de Fazer o Belo, esse bate-papo aqui que eu tive contigo e com todos os internautas, com as pessoas que estão assistindo. Foi um prazer e já fico aí à disposição para quem sabe um próximo encontro. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a Arte de Fazer o Belo. Você pode seguir nossas páginas sociais para não perder nenhum programa. Ele passa todos os sábados inédito às 20 horas na TV Santa Maria e também nas páginas do Facebook, Instagram e no canal do YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa. Você pode enviar mensagens, sugestões e se quiser ser um apoiador cultural deste programa, estamos abertos às negociações. O e-mail é programaligiamarques@gmail.com. E a gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a Arte de Fazer o Belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center.